Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Hoje o nosso culto ele não está sendo transmitido do templo. Eu estou em viagem, eu estou na casa da minha sogra, aqui em Ouro Branco, mas nós vamos ter uma pequena reflexão na palavra de Deus essa noite, queridos. Eu gostaria já de convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo número 23, versículo de número 11. Talvez nós estamos iniciando, né, mais um mês, ontem foi dia 1º de junho, estamos quase chegando à metade do ano e talvez estejamos precisando de força para continuar. E eu quero refletir com a igreja essa noite nas palavras desse versículo e ver como Jesus nos fortalece quando mais precisamos. Atos 23, 11 diz assim a palavra de Deus: Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Se você puder, feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, muito obrigado a Deus pela oportunidade que temos, e eu peço, Pai, que teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, quando nós precisamos de forças para continuar, esse texto da palavra de Deus nos mostra que Jesus ele se coloca ao nosso lado. Na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele, é isso que diz o texto. E Paulo ali, na escuridão úmida de um calabouço, no meio da noite, ele sente uma presença diferente. O Senhor Jesus, a quem ele conheceu ali no caminho de Damasco, que apareceu para ele no caminho para Damasco, apareceu novamente para ele ali, naquela prisão, quando talvez ele mais precisasse de um companheiro. E a Bíblia, queridos, ela sempre nos diz que Jesus, ele estará conosco. Mateus 28, 20b diz que eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Isaías 43, versículo de número 2 também vai dizer que quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não deixarão em brasas. Jesus, ele se coloca do nosso lado. E esse texto também nos ensina que quando nós precisamos de força para continuar, Jesus ele nos encoraja. O texto vai dizer: coragem, coragem. Jesus ele não apenas se colocou ali ao lado de Paulo. Ele não foi apenas companhia a Paulo ali. Mas Jesus ele disse uma palavra, ele liberou uma palavra na vida do apóstolo de encorajamento, coragem. Coragem. Paulo ele reconheceu aquela voz, a mesma voz que no caminho para Damasco disse: Paulo, Paulo, ou Saulo, Saulo, por que me persegues? É a voz que agora diz a ele: coragem. E essa palavra de Jesus foi a força que Paulo precisava para se reanimar novamente. Talvez ali naquele momento de prisão, Paulo estivesse desanimado. Mas Jesus diz: coragem. E Paulo se reanima. E quando nós precisamos de força para continuar, esse texto ainda nos ensina, meus irmãos, que Jesus ele nos garante prosseguir. O texto ele termina dizendo que assim como você, ou seja, assim como Paulo testemunhou a meu respeito em Jerusalém, ele também deverá testemunhar em Roma. O Senhor ele está apontando para Paulo o seu destino. O Senhor está afirmando que seria destino de Paulo
testemunhar do evangelho em Roma. Então ali Jesus estava praticamente garantindo a Paulo que ele chegaria a Roma. E isso assim aconteceu. Imagino que Paulo não imaginasse que chegaria tão longe, mas a promessa de Jesus se cumpriu na vida dele. E, querido, nessa breve meditação dessa noite, queria dizer e concluir que quando você achar que a sua caminhada está difícil, quando você estiver desanimado, lembre-se que Jesus está do seu lado. Jesus, ele vai falar a você coragem. Jesus está falando ao seu coração essa noite, coragem. Ele está lhe dando coragem e ele está garantindo o seu destino, a sua vitória, mostrando que ele tem um propósito para a sua vida. Eu gostaria de orar mais uma vez. Pai querido, nós nos colocamos mais uma vez diante das tuas mãos e agradecemos a Deus, porque nos momentos difíceis o Senhor se coloca dos nossos lados e nos encoraja, Pai, mostrando a Deus que o Senhor tem um propósito para nossas vidas e é o Senhor que vai nos conduzir até o fim, até o destino, Pai, que o Senhor tem planejado para nós. Eu agradeço a Deus pelos meus irmãos que vão assistir essa palavra e que o Senhor fale ao coração de cada uma delas e a família de cada uma delas. E eu agradeço por tudo. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, fiquem com Deus. Domingo, 9 horas da manhã, Escola Bíblica, 10h15, a Palavra de Deus vai ser pregada e às 19h30, nós nos reuniremos para celebrar, adorar e ouvir o nosso Deus. Eu quero lhe encorajar, meus irmãos, encorajar a retornar ao templo, a retornar à comunhão. Tenho certeza que a nossa igreja está preparada para receber você. Muito obrigado e que Deus os abençoe.